Vai começar mais um Desculpa Alguma Coisa aqui em Universa. E hoje eu estou com ela, que é atriz, dramaturga, pesquisadora, diretora, um dos maiores nomes do teatro, arrasa em todas as novelas que ela faz, é dona de editora de livros, inventora de método, a escrita em cena, vamos descobrir o que é isso, e a voz deliciosa dos audiobooks da Annie Ernaux. Ela tem prêmios Shell, filhos, livros autografados pelo Guimarães Rosa. Ela é muita coisa. Ela é Isabel Teixeira. Primeira vez que alguém me apresenta assim. Eu amei isso. Eu sempre vou falar, eu tenho livros autografados pelo Guimarães Rosa. Que maravilha. Gente, não precisa falar mais nada. Eu tô aqui com uma pessoa que tem livros autografados. É isso, acabou, gente. Aí a gente tava rindo aqui, ó, porque a minha caneca tá escrito Angústia e tem uma caveira. Então, isso é o... Eu já cheguei achando que você sofre bullying da sua equipe. Porque a minha não me Freud. A sua canequinha é melhor. A minha é linda. Olha, como ela tem um livro ali, que eu tô querendo muito que seja meu, eu já vou abrir falando do livro. E primeiro eu queria que você contasse um pouco do seu avô, que é a sua paixão por livro. Você herda a biblioteca do seu avô, certo? Inteira. Então... Eu fui pegando ela aos pouquinhos. Eu falava, avô, me empresta esse aqui, me empresta aquele. Ele falava, mas devolve. Eu nunca devolvi. Não, a gente não devolve livro. E ele foi me incentivando muito, assim. Meus primeiros livros foram todos ele que me deu. Então eu lembro, assim, do Robinson Crusoe, que ele me deu ilustrado, que eu amei ler. E depois o Morro dos Ventos Uivantes. E depois ele me apresentou essa de Queiroz, mas eram todas edições lindas, assim, da Aguilar, sabe? Ou encadernadas por sei lá quem. Então tinha E ele tinha uma via de comunicação comigo que era... Sei lá de onde veio isso, entendeu? Era nós dois e... É pai da minha mãe, da sua mãe. Um jornalista. E ele foi o inventor da Folha Ilustrada. Olha. Mas a Folha Ilustrada era uma cópia de um caderno ilustrado de um jornal dos Estados Unidos. Então ele trouxe a ideia. Uhum. E ele trabalhava na Folha? Ele era editor-chefe das Folhas na década de 50. Uhum. E um autodidata. Ele veio de uma família muito, 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 muito pobre e aprendeu tudo sozinho. Aqui em São Paulo? E Jacareí. E ele era autodidata e ele foi assim, tipo... Menino de recados da Folha. Como é o nome? Moacir Correia. Moacir. E aí ele conheceu o Guimarães Rosa. Ele conheceu o Guimarães. Ele contava, né, que ele deu o primeiro emprego pro Maurício de Souza. Ele conta que ele teve que despedir o Oswald de Andrade. E ele... Gente. ele era um funcionário das Folhas, assim. Uhum. E ele abriu uma editora que chamava Ibrasa. E a Ibrasa foi é uma editora que existe ainda, mas que, por exemplo, Tati, Henry Miller. Caceta. E aí eu falava, eu quero esses livros. Meu avô falava, não, peraí. Mas eram da editora dele, as primeiras traduções e tal. E tinha uma papelaria também, que chamava Ibrex. E a Ibrex ficava do lado do metrô. Visitar a casa desse avô devia ser uma Disney. Maravilhoso, mas a papelaria... Era no caminho para uma das minhas aulas ali do lado do metrô Vila Mariana. Então eu passava... Aulas de inglês. De inglês. Toda segunda e quarta eu descia do metrô e passava na papelaria. Ele que me dava todo o meu material, canetinhas, bababá. Aí, antes dele morrer, ele falou assim... Eu queria que você soubesse que você que faliu a minha papelaria. Ele era muito engraçado. Claro que... Mas eu ria, porque... A gente tinha um lance, eu e meu avô. Quando eu fui fazer faculdade de letras, ele ficou muito feliz, assim. Ele se sentiu tão responsável por isso. E ele era mesmo. Porque ele conhecia muito literatura capispada. Ele tinha uma coisa... E eu me lembro muito disso do Essa de Queiroz, assim. Que ele fez eu entender que a literatura... ela podia ser engraçada, gostosa, divertida e que ela trazia consciência pra gente também, entendeu? Então eu fui ficando viciada nisso, né? A leitura sempre foi um vício pra mim. Nossa, entrou da melhor forma pra você, porque às vezes na escola a gente é obrigada a ler uma coisa que a gente ainda não tá preparada. Aí acho que a literatura entra num lugar meio difícil, chato. Que eu tive essa experiência aos 12 anos, fui ler Alienista, a escola pediu pra eu ler.
Aí li e tal, mas depois eu fui ler com 15 de novo. Aí é outra pois coisa. Pois é. Eu acho muito... que tem uma coisa de... A literatura é paixão que pega. Eu passei isso várias vezes na minha vida, assim, de me apaixonar por coisas, porque tinham pessoas muito apaixonadas por essas coisas do meu lado. E aí eu acho que às vezes paixão pega, paixão, assim, por livro, paixão por fazer novela, foi uma coisa que eu trabalhei com uma pessoa muito apaixonada e falei, ué, aqui tem uma coisa muito legal, que era a Adriana Esteves. Foi Amor de Mãe, assim, que eu falei, pô, eu quero fazer mais isso aqui, gostei dessa brincadeira. Porque ela tem tanta paixão fazendo, que você fala, ó... Mas isso aí não tem quem ensine, né? É uma coisa de convivência, de relação, assim, que... Eu quero muito saber das novelas, mas antes eu queria ainda ficar um pouco mais nos livros, porque é muito fascinante você ter se apaixonado pelos livros a partir do seu avô, pai da sua mãe, que vem dessa família muito sem grana, mas quando a sua mãe nasce já é uma família classe média? É, uma família classe média que morava na Vila Clementino, assim, numa vila. Meu tio agora, todo mundo morreu, ficou eu e meu tio, e os filhos do meu tio, e alguns primos e tal, mas meu tio outro dia estava me contando que essa vila que eles moravam na Vila Clementino era uma vila de jornalistas, né? Eu peguei outro dia fotos do casamento do meu avô e da minha avó num álbum. E tava Pagu. Gente! No casamento da minha avó vestida toda de vermelho, Pagu namorou o Oswald Andrade. Mas foi depois do Oswald. Ela foi casada com outro cara que acho que é Antônio, esqueci o nome dele, tava no casamento também. Então era um pessoal assim, trabalhador e uma comunidade atuante, né? São intelectuais paulistas, minha avó pianista. Então acho que devia ser muito legal. O piano que você tem na sua casa ali. É da sua avó? É da minha avó. Casada com esse avô, os pais da sua mãe. E minha avó, ela morava em Santos, nunca contei isso. Ela morava em Santos e ela era pianista concertista. E com 16 anos, o Miroel Silveira, que foi quem descobriu a Cacilda Becker em Santos, viu minha avó tocando piano. Minha avó tinha uma beleza, Tati. Ela tinha uma beleza, assim, que era estonteante. E ele viu aquele talento, com aquela beleza, falou, vambora, você vai fazer teatro. E minha avó foi levada para o Rio de Janeiro com uma irmã, que era a Margarida Rey. E a Margarida não era tão bonita assim quanto a minha avó. E a minha avó só podia ir acompanhada da irmã mais velha. Então as duas ficaram lá no Rio de Janeiro e minha avó estava ensaiando o vestido de noiva. Do Nelson Rodrigues. Do Nelson Rodrigues. Ela era ali uma atriz coadjuvante e tal, e Margarida ia todo dia no ensaio. Minha avó se apaixonou por um cara que fazia a peça, falou que ia se casar com ele, depois descobriu que ele era gay. E aí ela ficou traumatizada. Falou, como assim? Acho que ela descobriu mesmo, a vendo. Vida toda. Ela morava num mundinho assim. Ela descobriu a vida. Se apaixonou, mas teve uma desilusão com o cara. E aí ela falou, nunca mais eu quero pisar num palco. Ela ficou muito ressentida. E nisso meu avô já estava olhando para ela aqui em São Paulo, já deu o piano para ela e pediu ela em casamento. E ela casou. E minha avó foi uma artista a vida inteira. Eu morei com ela 2 vezes por necessidade. E ela me abriu a porta. E ela era uma pessoa incrível, criativa. Ela dançava no quintal, ela tocava piano, ela contava histórias. Ela descia a escadaria da casa dela, imagina escadaria, eu falo escadaria, mas ela descia com um robe de chambre de cetim com um dragão nas costas às 10h30 da manhã, quando ela acordava, como se ela fosse, assim, uma Norma Desmond uma diva. do filme Sunset Boulevard. E meu avô já tinha saído para trabalhar, meu avô trabalhou até morrer, e aí a mesa do café já estava posta para ela tomava a mesa, o café da manhã dela, chiquérrimo. Mas a irmã, Margarida Rey, que tinha ido para acompanhar. Que não era tão bonita. Que não era tão bonita. Virou atriz do TBC, depois foi da companhia Tony Acelli Altran. E tinha ido só para acompanhar, você vê? A vida é uma coisa muito interessante. Então, essa família, assim, é um pouco de onde eu venho mesmo, sabe? Eu fiquei muito com eles. Eu tenho usado uma expressão que me aconteceu há pouco tempo, tá? Que é estar encaixada em mim mesma, assim. Eu senti que eu encaixei em mim mesma, sabe? Quando? Cara, foi muito estranho, porque foi gravando Pantanal, e assim, eu trabalho desde os 10 anos de idade, e eu
não tô me gabando, não. Antes de qualquer coisa, eu sou uma trabalhadora. Eu gosto de trabalhar, Como eu sou atriz curiosa. desde os 10? Como atriz desde os 10, mas assim, sempre estive trabalhando, ou dando aula, ou escrevendo, ou... Não, eu não tenho medo de trabalho. Se precisar trabalhar numa coisa, até que eu não goste muito, eu vou lá e trabalho por necessidade, mas eu gosto do trabalho de movimento, né? E eu fui fazendo escolhas sempre que não foram fáceis, porque eu escolhi sempre fazer o que eu gostava. E isso, às vezes, o preço é muito caro. E nunca nada foi fácil, né, pra mim. Eu sempre batalhei muito mesmo. Mas batalhei com o trabalho, sabe? Com a curiosidade, com o movimento. Então, sempre foi bom, sempre foi gostoso. Aí teve um dia que eu tava gravando e eu tava pra entrar em cena, assim... E você espera um pouco, acho que eu tinha que esperar um pouco. A gente deu uma ensaiada na cena e eu fui para um cantinho, assim, eu tava super concentrada e de repente, não tinha tomado nada. Isso em Pantanal? De repente me deu um negócio que eu falei, nossa... Cheguei. Não era nem por causa da novela, entendeu? Mas era um encaixe, assim, era uma coisa... Eu fui escolhendo as coisas e agora eu tô... Parecia que eu tava plena, assim. Eu ainda comentei com o Murilo Benício, falei, nossa, acho que eu encaixei em mim mesmo. Ele fez assim... Oi? Ué? Que coisa, não, que sensação mas é verdade, boa. eu tô meio encaixada em mim mesmo. Desde então, aconteceu alguma coisa nas minhas sinapses. Eu sou tão agradecida a quem eu fui. Eu sou tão agradecida aos momentos difíceis, às minhas dificuldades, aos meus traumas. E, ao mesmo tempo, passou e tá aqui. Tá aqui, esse momento presente. Ai, tá me dando a vontade de encaixar. Eu preciso encaixar, eu não tô encaixada, não. Como Mas é que encaixa? Eu não sei. Eu não sei. Você foi falando, eu fui pensando... Eu não quero que desencaixe. Não, isso deve ser uma sensação muito boa. Deve. Isso é muito bom. Porque os dias, assim... Pra você ter uma ideia agora, nesse momento hoje... Eu tô num ritmo, assim, eu terminei de fazer uma novela dia 12 de abril, aí eu entrei num processo de imersão com a companhia Mungunzá do Container, de 12 dias, fizemos esse livro e arrematamos um negócio, depois eu fui fazer um filme, fiquei um mês fazendo um filme, quando eu saí do filme eu já comecei a ensaiar, eu não parei um dia, eu não consigo reclamar de cansaço. Porque você sente que... Tem uma sensação boa de eu tô no comando disso tudo aqui, eu não tô sendo levada. Comando é uma palavra boa para isso, porque quando você quer ter controle das coisas, eu acho que dá angústia. O comando, ele é mais flexível. E eu tô te falando isso, assim, eu já vivi muitas coisas fazendo teatro de grupo, estando numa situação que todo mundo fala, ó, que legal, e eu tá muito infeliz. E eu tá assim... Sabe, ou bebendo muito, fumando muito, angustiada, com uma autoestima baixa, sim, mas com uma autodestruição latente. E agora isso meio passou, entendeu? Conta do livro. Então, você tem a sua editora Fora de Esquadro. A minha editora, ela existe desde os meus 17 anos. É uma editora especializada em obras de gaveta. Eu acredito muito que eu aprendi um pouco isso com o Felipe Hirsch fazendo teatro, né? O Felipe Hirsch, ele tem vários projetos engavetados e todos estão no jogo, né? Então, quando ele contou isso, eu imaginei, assim, vários gaveteirozinhos e que ele abre e fala assim, esse aqui é um projeto antigo. Então, eu pensei, nossa, que interessante, porque eu tenho vários projetos de gaveta e, às vezes, eu abro um, abro outro e essas gavetas têm poeira, não, a poeira de obra de gaveta ela alimenta, ela não apodrece a ideia, ela alimenta a ideia. Ela estrutura, de certa forma. Então, um dia, por exemplo, dentro da minha editora, o que eu gosto mesmo de viver, e eu sou multifocada, não distraída, mas multifocada, né? Um foco aqui, fico nele, outro foco aqui, fico nele. Um dia belo e útil para mim dentro da minha editora é quando eu acordo, me arrumo bem arrumada, assim, com o meu melhor pijama. Eu tenho uma série de pijamas, tomo um café da manhã maravilhoso e entro no ateliê, que é a editora, que é
que é o meu quarto primordial expandido. É o meu quarto de adolescência que ocupa metade da casa inteira. Que você veio vindo com esse quarto pela vida. Exatamente, ele foi se expandindo, né? Então, aí eu faço a diagramação de um livro, depois eu continuo um que ainda está no manuscrito, depois eu forjo o manuscrito de outro, porque eu adoro forjar manuscrito do que eu escrevi, e inventar que eu escrevi batendo a máquina, então eu passo horas batendo a máquina, aí eu já ligo para uma pessoa e tenho uma ideia de não sei o que e pego outro. Eu vou brincando de multifoco até a noite. E às vezes eu faço isso vendo jornal com a ao TV mesmo ligada, tempo, cozinhando. Com o podcast que eu abaixo um, aumento o outro. Então é um barato isso. Essa é a editora. E a editora, ela veio desse meu desejo primordial de escrever, mas eu nunca me enquadrei no esquadro do mercado literário. E eu nunca tentei, para te falar a verdade, assim, no do teatro, sim, mas tentei, não consegui. Mas não consegui, assim, eu sou uma atriz fora do mercado, né? Mas isso é muito louco, né? Que é uma atriz fora do mercado, mas é uma das maiores que tem, então é um... Mas fora também, né? Sim. Então eu não respondo ao mercado, eu respondo a mim mesma. Sim. Mas isso aí é uma conquista, Sim, isso aí sim. não é uma coisa que veio, porque senão seria muito prepotente. Eu, né? Sim. Eu que mando, eu que faço, eu que... Não é isso. Conquistou esse lugar. A editora, eu falei assim, mas como é que eu vou levar... Eu tenho um livrinho chamado Avelã. Eu falei, como é que eu vou levar o Avelã para uma pessoa, para um editor? Aí você já começa a se sentir menor. Eu não sei, sob o jugo. Eu falei, não, então tudo bem, eu mesma vou fazer os meus livros. Primeiro eu mesma fiz os meus cadernos, eu sou louca por caderno, fui aprender a fazer caderno com Pablo Peinado, do Velho Livreiro. Eu sigo ele, é muito fantástico. Um mestre para mim. E depois fui aprender a fazer editoração, fiz um curso incrível de editoração online, aprendi a mexer no InDesign e tal, porque eu quis ter essa autonomia. Terminou a pandemia, eu estava autônoma. Então, depois fiz a editora, ela existe juridicamente, aprendi como tiro ISBN, entendeu? E eu faço os livros. Então, assim, eu te trouxe um livro que é uma amostra do que é a editora, porque a editora, ela existe desde que eu tenho 17 anos, ela tem uma curadoria já pronta até os meus 80, de coisas que já existem e que eu quero ou manufaturar, porque já está pronto, de saída para imprimir, e eu comprei uma impressora profissional zona. Mas eu adoro a gráfica. Então, assim, esse aqui sai com a folha gráfica. Ele saiu com a folha gráfica e a gente encadernou. Num trabalho coletivo. Você encadernou na sua casa? Não, isso aí é Você foi lá nele? Não, então, mas isso aí é um livro feito, aí já é outro assunto, porque ele é feito com a Companhia Mungunzá, do Teatro do Container. É que é isso que eu quero chegar. A gente trabalhou com escrita na cena durante 6 meses, são 7 pessoas. Aí a gente depois chegou... eles me chamaram para dirigir uma peça, mas eu falei, nós vamos fazer um livro. Então, esse livro é assinado por 8 pessoas, porque eu estou inclusa. Eu tenho o autógrafo de todas. É assinado, numerado, teu. Aí a gente fez, o Léo Akio, que é um dos atores, é um super designer gráfico também. Então, a gente fez juntos, ele fez a produção gráfica, e a gente fechou o livro no InDesign, a gente foi para gráfica, imprimimos as folhas gráficas e levamos as folhas gráficas para o Velho Livreiro, que agora é lá na Serra da Bocaina. Então a gente ficou lá 3 dias, cortando, encadernando, bababá, e fizemos o livro. Conta do Teatro de Container, e que é até um assunto muito importante para a gente falar, porque tentaram fechar, tentaram tirar. Estão tentando. Mas ganhou uma primeira. Ganhou né, entrou uma ordem judicial para eles ficarem mais 180 dias, mas vive-se com a realidade de que essa ordem pode cair a qualquer momento, né? Então, é um teatro ameaçado. E é um teatro que o movimento não para dentro do teatro, ele não para. É um teatro que, assim, eu estou vivendo lá já há alguns meses, né? Eu sou diretora convidada e eu estou tendo... Tati, assim, eu estava te contando, né? Eu vivi pelos teatros ditos de primeiro mundo. Né, da Europa, dos Estados Unidos, eu trabalhei nesses teatros, né, e realmente
o Odeon, por exemplo, é do governo, né? Então, os ateliês de cenário, as salas de ensaio, é tudo uma coisa que você fala... Oh, primeiro mundo, o teatro de primeiro mundo é o que se faz aqui no Brasil. Esse é o teatro de primeiro mundo. E eu tô falando com conhecimento de causa. E a Companhia Mungunzá é uma companhia que corresponde a isso. Eu tô ensaiando no palco, eu monto a luz no palco, e ao mesmo tempo tem um pessoal do hip hop ali, uma ONG que tá fazendo não sei o que ali, um pessoal que vai entrar para ensaiar, então o espaço é compartilhado. Eles fazem as roupas lá na hora, é tudo... Se eu falo assim, vamos pôr uma mesa, bababá, o ator, que é o Lucas Beda, que é incrível, eu já falava, vamos pegar não sei o que, já vem o Flávio, que tá lá na oficina, já põe, eu falo, pô, isso aqui a gente não vive na escassez aqui, não. Isso é teatro de primeiro mundo. O que não é de primeiro mundo é o jeito como o governo olha e credibiliza, né? A prefeitura falou que fazia-se baderna, e eu falo, isso não é se a gente está chamando isso de baderna, a gente não sabe o que é teatro. Mas isso é o ódio à cultura, é bolsonarismo raiz. Mas a gente tem que combater isso fazendo, né? Então, foi tão forte, porque o teatro foi... E a maneira como as pessoas foram sendo tiradas. Teve uma coisa violenta ali. Demais. Eu ia fazer um ensaio corrido, que é quando a gente faz a peça toda. Tava o iluminador, o Wagner Freire, a Joana Porto iam assistir, a figurinista. De repente começou a acontecer um movimento ali. Quando eu vi, assim, corta para os atores, 3 atores apanhando na minha frente. Eu olhei pra frente, tinha uma barricada de escudos com gente apontando um negócio que... Você sabe que bala de borracha, a arma da bala de borracha é enorme, eu não sabia. E aí o olho ardendo, entendeu? Eu falei, o que tá acontecendo? Eu nunca tinha visto uma coisa tão triste. E aí, de repente, aquilo foi enchendo, porque a Companhia Mungunzá, eles são... primeiro mundo é aqui. Eles lidam, eles combatem com a arma do inimigo, eles combatem juridicamente, entendeu? Eles estão lá na frente. Então, de repente, aquilo lá foi enchendo. Isso era 4 horas da tarde, 7 horas da noite, aquilo lá já estava lotado. E eu comecei a andar, porque tinham assembleias de estratégias, o que a gente vai fazer, não, como é que a gente vai, não sei o quê. E eu falando... Aí eu reuni uma hora, antes de ir embora, eu reuni os atores, estava todo mundo... Sabe? E eu falei assim, eu lembrei de uma fala do Hamlet, que quando o Hamlet, no final do segundo ato do Hamlet, o Hamlet chama os atores, né, para fazer uma peça para o rei, que ele está confuso, ele não sabe como falar, ele não sabe articular. Então, ele chama os atores e fala, vamos fazer aquela peça, como é que eles podem fingir assim? Se fosse eu tô tão... Aí no final ele fica sozinho e ele fala assim, a última fala desse ato, ele fala assim, o lance é a peça que eu vou usar para explodir a consciência do rei. Eu lembrei dessa fala e falei isso para eles, assim, e para elas. Tem muitas elas maravilhosas ali também, sabe? E falei, esse é o lance. Então, assim, a luta... Ela é luta, mas o nosso lance é a peça. E quando eu estou falando na peça, não estou falando só na peça que a gente está fazendo. Estou falando no teatro, em todas as peças que passam por ali. Né? O teatro não parou. Eles fizeram uma vigília, o teatro não parou, teve show. Só que não é uma exceção. Você está lá agora, está acontecendo um movimento. Eu estou saindo daqui indo para lá. Depois que eu sair de lá, vai vir uma outra coisa em Impossível fechar um lugar desse, ninguém... E um teatro super bem equipado, eu sei do que eu tô falando, eu olho para um teto, eu sei o que é que tem, entendeu? E Elan é a sua peça que você vai fazer lá, no a gente estreia agora de dia Container, 26. Que são as histórias do livro de linhas. E o livro de linhas é um livro que você pode ler e perceber essa história, e a peça, ela parte do livro de linhas, mas ela foi tendo uma cara própria, assim, porque eu também tô estudando um pouco com eles, o mote era fronteiras entre as artes, né? E eu imagina, eu fiquei 8 anos trabalhando com a Cristiane Jatahy, 10 anos contando com numa coisa tão maravilhosa que é o trabalho dela, que é
essa fronteira entre teatro e cinema que se esfumaça, se entrelaça. E aprendi a lidar com a câmera ali, com a Cris, né? Mas com a Mongunzá eu quis afastar, eu quis pôr a fronteira entre o livro e a peça, sabe? O livro é códex, é livro, ele tem um tipo de linguagem e de usufruto, assim, e a peça é outro tipo, mas uma ressoa na outra. Você fala desse método, né, que você criou, e eu queria como que é? Escrita na cena. Escrita na cena. Isso começou lá em Rainhas, que você assistiu. Que eu assisti, a gente... 2008. Das melhores coisas que eu já vi na vida. E era eu saindo da Companhia Livre de Teatro, que eu chamo... A Companhia Livre é meu barracão, é minha companhia de formação. Eu sou do Teatro de Grupo Paulista e sou uma das fundadoras da Companhia Livre, junto com Cibele Forjaz, Vadim Nikitin, Tatiana Tomé, uma galera que com 20 anos fundou a companhia. Eu estava saindo da companhia, mas fiz minha primeira produção com a minha produtora, mas chamei todo mundo da companhia para fazer. E a Georgette Fadel como atriz convidada, e nós tínhamos um dramaturgo. Cibele não vivia sem o dramaturgo. E eu falando, cara, eu sou uma escritora, por que dentro da minha própria companhia a gente escreve todo dia, quando a gente faz Tennessee Williams, a gente escreve no subtexto. Somos escritores, atores são escritores. Claro. E eu queria pôr isso pra fora, assim, e falei, vamos escrever vamos escrever nós três. E a Georgette, vamos. E a Cibele, será que vai dar certo? Será que não vai? 2 meses depois, já tinha dado super certo. Foi um trio parada dura mesmo, entendeu? E a gente escreveu a peça, e a gente fez uma metodologia para escrever a peça que não era nenhuma invenção da roda, nada. Que era, assim, estudo do texto, improviso, transcrição do improviso, workshop, transcrição do workshop. Então, era falar e transcrever o que está falando. Improvisar e transcrever o que está... E depois a gente fechou um dossiê com todas as nossas improvisações, vestimos nossas roupas de dramaturgas, fomos para uma mesa e lapidamos. Eu falei, isso é incrível. Eu quero fazer isso até morrer. Eu falei isso pra Cibele, é o que eu quero fazer até morrer. Foi assim que vocês fizeram o figurante, né? Com o Matheus Solano. Foi, porque aí eu tô desde 2008, eu dou aula sobre isso. O figurante são improvisos do Matheus Solano, devolutivas minhas, tudo isso vira o dossiê, que chamava Dossiê Augusto, que é o nome do personagem. E aí, e foi bem exemplar o do Matheus, porque... Quando a gente terminou o dossiê, o Matheus se retirou e eu comecei a trabalhar em cima do dossiê com o Miguel Thierry, que assina o texto também, que é o diretor da peça. E aí foi labor. E aí foi esculpir a pedra bruta, dar forma, né? Aí é linguagem. Aí é o trabalho literário, né? Que é o quebrar ali e lapidar. E aí o texto surge disso. Eu fiz isso também com o Caco Ciocler, que foi um trabalho de 2 anos, que era eu e o Márcio Vito, ator do Caco Ciocler. Então era eu fazendo escrita na cena com o Márcio Vito, ele fazendo os fluxos, eu mandando as devolutivas e o Caco provocando. Então ele me provocava e eu... em cima de um tema muito específico, que inclusive convido a todos e todas, é um filme que se chama Eu Não Te Ouço e vai estrear agora. Quero muito ver. No Festival do E Rio. Eu quero muito fazer esse teu curso aí, vamos bombar. Nossa, você eu quero seria... muito. Porque assim, eu tô agora com 2 pessoas e vai entrar uma terceira. Eu descobri com a Companhia Mongunzá, porque eu sempre faço com uma pessoa. E às vezes eu faço com 2 ao mesmo tempo. Né? O Matheus eu fiz ao mesmo tempo que o Márcio Vito, fazendo novela. Então dá para eu fazer. Porque é online. Né? E aí com a Mongunzá são 7 pessoas. Eu tirei eles do coletivo e fiz com 1 por 1. O nosso dossiê é desse tamanho. Porque foi escrita na cena com 1 por 1. E eu fiz 7 ao mesmo tempo. Então dá. E como que é você com tudo isso... começa a fazer novela, que é outro universo completamente diferente. E aí você começa a fazer uma em seguida da outra. Eu nunca fui atrás da novela, né? A novela te aconteceu. Começou ali com Amor de Mãe. Não, começou com uma série que quem me chamou foi o Manguinha.
E eu não fiz teste, foi uma coisa assim, ele quer você. Eu falei, então eu vou. Porque já que ele me quer, eu não, esse negócio de teste, eu fico tudo assim, porque é um pouco, então deixa que eu vou lá pro meu ateliê, eu vou ser feliz lá, porque não, Minhas sabe? minhas coisinhas, quero minhas Meu coisas. jeito de dizer é esse, você quer, não quer. E aí eu fui fazer Desalma, onde eu também contracenei com a Cláudia Abreu, que fez um workshop de escrita na cena comigo, que foi incrível, porque a peça estava toda dentro dela. Eu aprendi quem é a Virginia Woolf fazendo a escrita na cena com ela. Eu, que tive acesso a Virginia Woolf, eu tinha lido As Ondas. Eu fiz 10 dias de escrita na cena com ela e eu assisti só. Eu assisti e transcrevi. E falei, Cacau, a peça tá pronta faz tempo dentro de você. Olha isso aqui. Eu acho que quando ela leu as transcrições, ela entendeu que a peça estava lá, entendeu? Porque a gente acha que a gente não pode. E Você às vezes ajuda as pessoas a se autorizar, é muito bonito. Aí eu já tive esse contato com ela e ela faz novela e desde os 16, 15 anos. Uma pessoa que tem uma coisa com a câmera, com set, foi aprendendo uma coisa ali. Quando entrou Amor de Mãe, é novela mesmo, né? E aí eu convivi com a Adriana ali no... Eu acredito muito nessa simbiose, eu escuto muito, sabe? A experiência dos outros. A escuta é uma coisa muito... que a gente está perdendo um pouco, mas é uma coisa muito... E aí fui aprendendo, assim, fui olhando para ela, e ainda teve a pandemia que a gente ficou parados, né? Então comecei a ver novela. Eu sou louca pelo Tony Ramos desde que eu me entendo por gente, sabe? E o cara fez, assim, 56 novelas. Eu não sei quantas peças eu fiz, mas eu sei quantas novelas o Tony Ramos fez. E tem uma sabedoria ali, tem uma paixão por aquilo, e é tudo tão rápido. E é tudo tão... E eu estava vindo de uma temporada muito grande fora do Brasil, em 2019, em outubro de outubro de 2018, para ser mais específica, eu estava na Suíça. E eu sabia que eu tinha que estar aqui. Foi um segundo turno aí que rolou. E eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero falar português. Porque é muito legal fazer peça fora. Mas tem uma barreira. Aqui é direta a comunicação com quem fala a tua língua. É direto. E aí aconteceram várias coisas e tal, e eu me vi fazendo novela. Novela é direto e é pro Brasil inteiro. E novela, ela pode passar desapercebida, ou ela pode ser só mais uma novela, mas mesmo assim ela é uma novela, que a gente sabe fazer. Mas ela pode tocar num país continental, como é o nosso. E eu comecei a olhar para isso e comecei a ler os textos da novela. E comecei a ouvir os textos das novelas. E comecei a diferenciar o que pode ser um Gilberto Braga, de um Benedito Rui Barbosa, de uma Janete Claire. Eu assisti de novo Pai Herói. O que é isso Baila Comigo, Os Gêmeos, que o Tony Ramos faz. Eu comecei a assistir essas novelas. Falei, gente, a gente é muito rico. Só a gente faz o que a gente faz. Eu fui criada por isso. E aí agora você fez o quê? Umas 5 seguidas, né? Não, eu fiz 4. Eu sou novinha no ramo. Mas você já tem uma quinta, Eu espero que eu faça uma quinta em 2026. Porque assim, beleza, fazer uma novela atrás da outra é pra maratonista. Mas eu tô na época da paixão, sabe? Que eu quero ver todo dia, eu quero dormir junto todo dia, eu quero falar o tempo inteiro, eu quero contato, nanana. Mas aí, quando terminou agora a Volta por Cima, eu percebi que eu ia ficar um tempo sem fazer novela, e aí eu vim, né? Eu vim pra Mungunzá, pro filme, blá, blá, blá. Mas eu tenho, às vezes, crises de abstinência. Da novela? Eu tenho, do dia a dia da novela. Você assiste Vale Tudo? Eu não estou assistindo Vale Tudo. Eu não estou assistindo... Eu amo essa novela, eu assisti 3 vezes a versão original. Eu comecei assistindo. Eu acho incrível o remake. Eu acho que a gente pode fazer remakes. Quantos a gente quiser. Porque e remake de novela ruim a gente também deveria fazer, né? Porque quantas montagens de clássicos a gente não tem no teatro? Né? E tem gerações que não viram. Tem uma geração aí que tá adorando Vale Tudo. Eu não tô assistindo porque eu tô vivendo um cotidiano enlouquecedor de ensaios, de transcrições, de bababá. Eu apaguei, assim, eu não consigo nem ver na Globoplay agora. Muita coisa. Então,
E ao mesmo tempo eu sinto saudade. Então eu comecei a falar assim, por que eu não tô lá? Por que eu não tô lá? Por que eles não me colocaram lá? Não me colocaram lá porque eu não... Não dá. Se deixassem, eu ia fazer a das 6, a das 7 e a das 9. Tá muito, nossa, muito apaixonada Mas por eu ia nome. mesmo. Eu já falei uma vez para um diretor, pro Papinha, eu falei assim, se deixasse, eu ia pegar um container, eu nem tava dirigindo container, e pôr aqui no Projac, eu ia dormir aqui. Morar lá dentro. Eu ia morar fazer lá dentro. todas. É. Ai, gente, tão bom. Mas ver eu tô pessoas afim de fazer apaixonadas. de novo, entendeu? Mas vai fazer Não, muita novela. Tô chamando isso, porque é o cotidiano, você não imagina. É um cotidiano, assim, de uma disciplina, e eu acho que eu tenho um pouco uma coisa oriental, sabe? De uma disciplina... eu acordo no mesmo dia, na mesma hora eu faço não sei o que, eu faço não sei o que lá, e aí o método que eu uso pra decorar o texto, que é todo cheio de toques, de sequências de toques. Mas não é meio caótico também, tua rotina? Não, é tudo organizadinho? Muito, é insuportável. É mesmo? Você é virginiana? Não, eu sou escorpiana. Insuportável. Insuportável. Eu tenho que acordar hoje em dia 2 horas antes de acordar. Que é pra, na hora pra que dar acordar, conta já de tá todos organizado. os rituais que eu Entendi. tenho que tomar, que agora eu pego não sei o que, eu faço não sei o que, ponho a pílula de não sei o que o médico falou que é bom eu tomar o outro, o colágeno, que eu também tô tomando. Aí passo o creme, mas eu sempre fui assim. É mesmo? Aí passo o creme 1, o creme 2, o creme 3. Bom, vou escrever. Você é fake e caótica, a gente olha e fala, nossa, Não, é tudo organizado. É tudo organizado. Vai lá em casa, tira um negócio do lugar pra você ver o que enlouquece. acontece. Minha filha fala assim, quando vem as amigas, alguma amiga, imagina, uma amiguinha que gosta de ler, vai tocar. A Flora fala, não tira do lugar. Não Por tira favor. do lugar, porque ela sabe onde tá. E eu, às vezes, leio prateleira. Queria que Sabe, você... já leu prateleira? Não, como que é isso? Incrível, você fica olhando os livros que você tem. Aí você lê a prateleira, você fala, esse eu não li, mas eu sei do que se trata. Esse eu muito li, bom. olha, não pego isso. Aí dá uma folheadinha, aí você fica lendo prateleira. Tudo organizadinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua mãe, Alexandra Correia, e a sua relação também com o seu pai, Renato Teixeira. Você postou no teu Instagram que gata, né? Sua mãe. Nossa, minha mãe, O que era aquilo? gata da década de 70. Gata, Leoa. é muito bonita. E a tua infância foi com ela, né? O seu pai distante, e aí você recupera a relação com o seu pai, você já adulta. É. Como que é? Fala um pouco dos seus pais. A minha mãe foi mulher guerreira da década de 70, livre, mas numa sociedade que não estava livre, era um livre fake aquilo lá. E se separou do meu pai comigo muito, muito pequena, e ela era muito jovem. Imagina, minha mãe me teve com 23 anos. Muito novinha. E tinha acabado de sair da casa dos pais. E estava descobrindo o mundo. E descobriu que era atriz. Então, assim, minha mãe gostava da festa. Do encontro, da galera, sabe? Da festa do teatro, do after. Minha casa sempre teve muita festa, muita gente interessante, assim. E numa época que o Brasil ainda era ditadura, né? Porque a ditadura não acaba em 1984, ela ressoa até hoje. E então a minha casa tinha não sei, eu sou amiga de infância da Rita Lobo e ela gostava muito de ir na minha casa, assim. E acho que ela já me falou isso, sabe? Tinha uma coisa lá em casa, assim, de liberdade mesmo, de criatividade. E era você, sua mãe e o seu irmão? Não, eu não tenho, sou filha única. É tudo do segundo casamento do meu pai, do seu os outros pai, irmãos. entendi. Da Mas sua eu não mãe. convivi com eles, então eu fui filha única. Você tem um né? irmão chamado Chico, não tem? Mas também não convivi com o Chico. Entendi. Assim. E minha mãe ela gostava de tomar chuva ouvindo a música Banho de Chuva do Gilberto Gil, pelada no quintal. Eu ficava um pouco constrangida, mas hoje em dia eu acho lindo tudo isso, sabe? Lindo. E aí tem toda uma coisa que eu não descontextualizo as coisas, sabe? Porque eu sou uma filha de pais separados da década de 70. Não tinha guarda compartilhada. Não tinha isso. E ao mesmo tempo era outra geração, né? Então eu fiz uma relação com meu pai que era ausente do meu cotidiano, assim. Eu não lembro do meu pai na minha casa. Ele fala que tava, mas meu pai inventa um pouco. Porque ele fala, vou descrever sua casa, qual que você quer que eu descreva? E eu falo, gente, ele nunca esteve lá, como é que ele vai descrever? Mas olha que lindo ele também, entendeu? Sim. Porque a nossa relação, ela foi muito pelo telefone. E a gente se falava muito e eu nunca queria desligar.
E aí ele inventou um negócio que quando precisava desligar, a gente contava até 3. 1, 2, 3 e... já. Depois virou 1, 2, 3 e eu que tinha que falar já, eu não falava já. Gostava de falar com ele. E era assim, uma comunicação direta da voz dele no meu ouvido. E eu não tinha me ligado ainda sobre o poeta, né? Eu não tinha me dado conta que ele era poeta. Mas era tão bom ouvir ele. Eu tive isso. Eu tive isso aqui, no meu ouvido. E a tecnologia foi conspirando a nosso favor, né? Porque depois o telefone virou uma coisa super popular. Eu podia levar o meu telefone comigo. Podia levar seu pai com você ali. Eu podia levar, eu podia ligar pra ele a hora que eu quisesse com o celular, entendeu? E depois virou câmera. Na pandemia a gente se falou todos os dias, a gente se fala 2 horas. Por câmera agora, porque a gente se liga porque tem gente que morou com o outro. pai a vida inteira e eles nem se olham na cara. Só que isso abriu hoje em dia. Mas sem entendeu? passar pano também pra como era errado, como Completamente sobrava sem pra passar mulher. Pano. E ao mesmo tempo, meu pai, sem passar pano pra ele também, o meu pai, ele sabe tudo. Ele é poeta. Ele é poeta, e ele escolheu viver. Ele chama Renato, né? Ele renasceu aí numa época da vida dele, ele perdeu um filho. Ele perdeu um filho? Ele renasceu, meu pai. E ele olha... Quando eu perdi meu irmão, ele escreveu um texto que viralizou numa época. E o texto era, assim, um convite a toda a população brasileira para viver, aproveitar enquanto a gente está aqui. A festa, o pôr do sol. Não tem sol na tua casa, tem uma fresta de sol, tomar banho de sol de fresta. Sabe? E não é se submetendo, é realmente estando pleno, né? E olhando que tem um lado tão bom na vida. Vamos escolher olhar para esse lado bom sem ignorar, né? E eu acho que ele foi sábio. Meu pai foi sábio na nossa relação. Ele sabe que eu escolhi estar com ele agora. E eu quero estar com ele o máximo possível. Eu adoro encontrar com ele. Adoro falar com ele. Adoro que meus filhos adoram ele também. Porque eu podia não querer. Sim. Mas você precisou perdoar? Você passou por um processo de perdoar essa ausência dele na tua infância? Eu entendi. E entendi que isso foi uma força para mim também. Sabe o que eu entendi? Sabe de onde vem o perdão? Eu não fui a excluída. Eu fui a escolhida. Como que é isso? Eu fui escolhida para estar com a voz dele aqui. Eu acho que se a gente tivesse convivido diariamente no que o convívio faz, eu teria sido mais reativa à palavra dele, eu absorvia a palavra dele. Depois eu fui descobrir a poesia dele e gostei. Acho lindo. Tem uma música chamada Alforge, que é uma das coisas mais lindas que eu já vivi. Tem uma música que ele fez para mim agora chamada O Romance, o Sorriso e a Flor. Quando eu fiz 15 anos, ele me deu um pedaço de papel A4, escrito com caneta azul, todos os presentes que ele estava me dando. E eram todos assim: vá no ginecologista uma vez por ano, nunca deixe de visitar o dentista. Se você estiver muito triste, toma um banho, passa perfume, põe pijama, vê uma televisão. Se um dia você... sabe? Aí ele falava: escuta a música O Amor, o Sorriso e a Flor, que é linda, porque fala sobre isso, né? A gente tá na vida, na adolescência, assim, vai ser super legal, e a gente cai. Mas aí a gente retoma. Então a gente chorou, e ao mesmo tempo a gente retoma O Amor, o Sorriso e a Flor. Ele fez essa música para nós dois, que é O Romance, o Sorriso e a Flor. Que é assim, a gente construiu uma canoa, eu e ele, de madeira forte. E a gente navega nela e é pra eternidade. Você perdeu sua mãe com que idade? 30 anos. Você tinha 30? 33. E ela era super nova, ela tinha 56. Que ela Minha mãe teve uma síndrome que ela não sabia que ela tinha, que é a síndrome de Liefeld-Menn. É câncer. Que mas a síndrome faz com que as suas células, elas não tenham uma proteção, chamada TP53, que protege... Você tem TP53, eu tenho a síndrome também. Você tem a síndrome Tenho. que a sua mãe morreu? Tenho, mas eu descobri a síndrome. E aí você cuida? Eu cuido, eu cuido. A minha mãe foi a cura, ela não ficou doente, ela se curou. Mas assim, ela não sabia que ela tinha síndrome, então são vários cânceres que nascem ao mesmo tempo, muito, 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 muito invasivos. Mas
existe toda uma prevenção, né? O câncer vai deixar de ser uma doença, uma sentença de morte, vai virar uma doença crônica, né? Existe toda uma prevenção. Como eu descobri a síndrome, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu sigo o protocolo, né? Então, existe um protocolo semestral que eu faço. Eu tenho um contato com a minha geneticista. Você tem que se mapear toda, tem que fazer Isso, o são PET muito scan a específicos. cada 6 É meses. ressonância, eu sou amiga da ressonância. Eu comecei com a ressonância entrando na máquina, eu tenho que ficar muitas horas lá. Foi um problema para mim. Hoje em dia eu faço as 3 no mesmo dia. Eu consigo ficar 5 horas dentro da máquina, viajando. Eu sei que aquilo lá são Teslas, a frequência é Tesla. Eu já comecei a distinguir uma da outra. Às vezes eu escuto música, às vezes não. Eu viajo. Para mim aquilo lá é minha saída lisérgica hoje em dia. Mas deve ter sido muito difícil perder a mãe aos 30, né? Muito, muito. E Você principalmente tinha uma minha relação mãe, muito... meu amor, eu e ela. Ao mesmo tempo eu vi a passagem. Ela né? conheceu seus filhos? Ela conheceu o Diego. Então, ela descobriu que o primeiro câncer, eu estava grávida do Diego quando ela descobriu. E aí eu sei que ela ficou um pouco para curtir ele, e ela curtiu ele. Ele curtiu ela, ele lembra dela. Ele curtiu bem ela. Mas aí, quando ela foi embora, assim, eu senti uma força também, sabe? Em você, uma força muito grande. Eu acho que é uma coisa que acontece, assim, só quem perdeu a mãe sabe. Mas uma força que me veio, eu penso nela todos os dias. É uma presença. E aí veio junto minha avó, que já tinha morrido. Eu perdi minha mãe, eu perdi minha avó em 2005, minha mãe em 2006 e meu avô, Moacir, em 2007. Nossa. Foi um atrás do outro, assim. E ao mesmo tempo, eles estão aqui, sabe? Eles estão presentes e tal. Mas eu sei que a memória dela tá, porque minha filha tem uma intimidade com essa memória dela, entendeu? Que tipo de mãe você acha que você é? Eu sou uma mãe em movimento. Resposta boa. Que aprende, que erra pra caramba, que fala que errou, que tá de mau humor e fala, tô de mau humor. Que ri muito, a gente ri muito. Agora eu tô numa fase com a Flora que a gente ri muito. Nossa, mãe em movimento é a resposta mais bonita que eu já ouvi sobre que tipo de mãe ser. E eu tô agora numa coisa que sou eu e ela em casa, porque o Diego, ele mora fora, ele foi fazer faculdade fora, e é guarda compartilhada que eu tenho com o Ceton, meu parceirão na criação dos meus filhos, e então ela fica comigo, fica com ele, e eu trabalho no Rio, né, quando eu faço novela. Então tem todo um transetê. Às vezes eu venho, passo domingo com ela e vou embora, sabe? É um movimento intenso, né? Mas a gente tá num momento agora, ela vai fazer 15 anos, que tá tão gostoso, sabe? Vocês conversam pra caramba. Mas a gente ri. E eu sou mãe dela também, por limite, por não Claro. sei o quê. Mas tem uma hora que tem uma coisa assim que a gente vai se falando e que é por limite, não sei o quê, e de repente a gente tá rolando de rir na cozinha. E eu adoro o cotidiano dela, assim, esse momento, o amor, o sorriso e a flor, né? Os 15 anos, o quarto primordial, agora ela descobriu a vitrola. Então ela é uma garimpeira de vinil. Aí eu já falei, fica com esses vinis pra você. Aí ligo o meu filho, falando assim, como é que você deu os meus vinis pra Flora? Falei, não, são meus, não, são meus. meus. Tem autógrafo da Gal Costa ali. Eu sei. Tati, como assim? Eu fiquei vendo todas as suas entrevistas. Eu sei tudo que tem lá na Que sua maravilha! Mas não é muito legal muito legal. essa curiosidade que ela tem, é o que eu tento não deixar morrer em mim. É isso aí. Onde a gente te encontra agora? Você vai dirigir o Elan, que eu vou assistir. Eu tô para estrear o Elan, eu Teatro de Container. pretendo acompanhar a peça um pouco, porque eu gosto demais da peça. Eu já tô num momento assim que a gente começou a passar uns corridos que eu me peguei assistindo a peça, sabe? Eu falei, calma. Tem uns ajustezinhos para fazer, porque eu já falei, pô, eu vou aprender um monte com essa peça. Mas, então, isso é a minha linha principal agora, mas eu tô viajando com Jandira. Então, eu quero muito ver Jandira. Quando que vai estar em São Paulo de novo? São Paulo, eu pretendo voltar para cá, mas não tem data, assim. Bom, vamos para o nosso momento dica. Eu vou dar a dica do livro da Bianca Santana, que acabou de lançar pela editora Fósforo, o livro Apolinária. É um livro de memória sobre a avó dela. É lindo, lindo, lindo.
Bianca Santana, que já lançou os livros Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, e Quando Me Descobri Negra, e também o livro Quem Limpa, que é um livro infantil bem importante, assim, compre para seus filhos. Dá uma dica de algo que... A gente já falou de tudo seu, mas algo que você assistiu, leu, o que você Nossa, indica? eu tô vendo tanta coisa. Você sabe que eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo? Eu sempre fiz isso. Mas eu tô lendo Mestre e Margarida agora, que é um livro russo do Bulgakov, que eu tô amando. É um livro alucinado. Ele é um livro muito louco. O Mick Jagger fez Sympathy for the Devil, inspirado por esse livro. Nesse livro? Não conheço. E é um livro que foi proibido na União Soviética durante muitos anos. E é uma releitura do Fausto, do Goethe. Caramba. Eu tô amando esse livro. Aí eu peguei uma dica que não foi pra mim, mas foi o Abu Janra dando uma dica para um ator, que era para ele ler As Benevolentes. E eu comprei As Benevolentes achando que era um livro desse tamanho, eu vou levar para as férias. Mas é um livro que eu comecei a ler e é a história da Segunda Guerra Mundial pela visão do Carrasco. E Nossa! é horrível. Você tá lendo duas porradonas, né? Porque eu fiquei fissurado um pouco nessa história do Eichmann, como a Hannah Arendt conta, né? Em como a gente pode ser manipulado em sociedade, Sim, né? Porque sim. a Hannah Arendt... Porque ele dizia, eu tô só obedecendo, eu tô só obedecendo. Então, assim, como a gente tem que tomar cuidado para ter discernimento, né? Esse livro que eu comecei a ler, As Benevolentes, ele é um livro complicado, mas acho que ele vai um pouco por aí, que é ver de dentro, né? Como os encaixes da manipulação e da sociedade podem te aprisionar como uma alavanca ou como uma engrenagem essencial de um geral que é completamente nocivo. Você tem que ler Máquina do Caos, do Max Fischer. Tem tudo a ver com isso que você está falando. Porque a gente, assim, isso do discernimento e da gente não ser levada, né, como uma massa de manobra, assim, a gente entende por que, de repente, você entrou numa briga do Instagram, alguém te xinga no Instagram. Aí você fala, numa primeira vez você atura, numa segunda... Na terceira você fala, quer saber? A pessoa tá me provocando, eu também hoje tô, sei lá, num dia que não tá muito bom, você vai lá e xinga. Na hora que você vai e xinga, você já é a massa de manobra da Máquina do Caos. E esse livro explica exatamente por que a gente virou esses bonequinhos, tipo esse daqui, de redes sociais. Tá, a gente está trabalhando para essas pessoas enriquecerem. Talvez seja história o seu tema, mas pode falar só uma coisa sobre favor. Isso? Eu tenho Instagram, eu gosto do Instagram, eu posto, mas o algoritmo me pegou num momento, assim. Então, eu comecei no meio do ateliê, no meio do meu dia, eu comecei a me pegar assim, ó. E aí eu comecei a perceber, eu que sou multifocada, mas multifocada é uma coisa, né? Você foca aqui, faz uma coisa, depois você foca aqui, faz uma... Eu comecei a ficar distraída. Isso aqui não é multifocal, é de distração. Você começa a ficar distraído, você começa a ficar... E aí eu comecei a ver que eu estava perdendo o meu multifoco. E achei isso muito grave. Agora, o Elan, que é essa peça, eu usei um pouco esse caos para contar uma história. Então é uma história porque a gente pode estar multifocado em várias coisas e a gente pode estar com as janelas da internet todas abertas só que a gente tem que ter discernimento, consciência para não ser, né, abduzido por isso e virar essa massa de manobra que você falou. Mas, ao mesmo tempo, olha o outro lado disso, que é a gente abrir o nosso olhar, que a gente conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, não só porque a gente é mulher, mas todo mundo, porque mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, desde que o mundo é mundo, mas a gente abre umas sinapses, assim, que a gente pode estar ligado em várias coisas ao mesmo tempo, com várias fontes, mas não distraídos. Sim. Não distraídos, não usados. Amor, você é um arraso. Eu amei não queria que acabasse nunca mais. A gente estourou o tempo? Mas a gente explodiu a cabeça do tempo. Bom! Você é um arraso. Obrigada, gente. Até semana que vem. Qual?